Todos devem estar lembrados da ex-assessora da presidente Dilma, a Erenice Guerra. Os jornalões, as revistonas, as emissoras de televisão que fazem parte ali da grande imprensa, os jornalões, as revistonas, etc., detonaram essa mulher pra cacete. Mas olha, foi um negócio, acabaram com ela. Mais ou menos semelhante àquele casal da escola de base lá de São Paulo, acusado de pedofilia, liquidaram com a vida deles e depois acabaram sendo inocentados. Pois a Erenice Guerra teve o Ministério Público Federal pedindo arquivamento do processo que tinha sido movido contra ela, não foi provado nada contra ela. Então a gente fica pensando, preocupado, eu até respondi para um amigo meu da imprensa de Porto Alegre, que ele colocou lá que ele, como homem de imprensa, estava indignado de ver tanto poderia, teria, na condicional. A imprensa hoje quer liberdade, mas usa a condicional, não assume a responsabilidade. Ela chega e diz assim, poderia o senhor João da Silva ter desviado recursos de não sei do que. Talvez poderia ter havido superfaturamento. Tudo é na condicional. Nenhum deles assume, nenhum jornalão ou revistona. E a televisão também. E se destroça as reputações. Outro Guerra, vocês lembram do Alceni Guerra? O que a imprensa fez com esse homem, acabou com a vida dele. Ele acabou, um homem que tinha uma projeção nacional, acabou voltando lá para a terra dele em Pato Branco, se recolheu lá porque destroçaram ele com aquela história das bicicletas e depois foi provado que ele não tinha nada a ver com aquilo. Então, a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, ela tem que ter limites. Qual o limite? Exemplo. Sabe o que aconteceu na divulgação da Erenice ter sido inocentada? Antes era manchete de capa de jornais do Estado de São Paulo, da Folha, da manchete da Globo, etc. Ela ter sido inocentada pelo arquivamento do processo, virou noticiazinha de pé de página. É assim que são tratadas as pessoas, e a imprensa quer liberdade. Ontem o Tarso Genro fez um pronunciamento em Porto Alegre, dizendo que ele era a favor, sim, da regulação da imprensa. O que é regulação da imprensa? É impedir que a imprensa diga o que quer? Não, é fazer com que a imprensa assuma o que diz. Vocês imaginem o seguinte, mas tu pode processar a imprensa. Imaginem o seguinte, hoje, por exemplo, o Lula, o Fernando Henrique, processar tudo aquilo que a imprensa divulgou, atacando a moral deles, a própria presidente Dilma. Imaginem como se faz isso. Impossível pegar em todo o país, porque tem um monte de jornais, de rádios, etc., tal, que eles leem na internet e falam, escrevem. Não vão confirmar a informação. Então, imagina como que o presidente, o ex-presidente, o ex-deputado, o senador vai conseguir processar a imprensa. E agora estou falando de toda a imprensa. É impossível, não tem como. Então, o regular é isso, que a imprensa saiba que, se ela colocar alguma coisa na condicional, jogando reputações no lixo, a imagem das pessoas no lixo, ela vai ter que responder por isso. Mais hora, menos hora. É isso que se fala. Mas aí eles usam, querem calar a imprensa, amordaçar a imprensa. Isso é conversa para boi dormir. Nunca, jamais, em momento algum, foi falado disso em amordaçar a imprensa desde 1985. A imprensa sempre disse o que quis. Muito mais depois de 1988, quando foi colocado na Constituição esse detalhe. Enfim, e depois derrubaram a lei de imprensa também, que tinha sido criada no tempo dos governos militares. O Tarso falou aquilo que todos aqueles que são atingidos, atacados, e que não têm a menor ideia de como se defender. Aliás, isso também não é só na imprensa, não. Tem um monte de gente, você que está me ouvindo aí, estão falando mal de você, inventando histórias, e você não sabe. Não tem nem como se defender disso. Inventam, demolem as imagens das pessoas, e você não tem como se defender. Pior é isso, você nem sabe que estão acabando com a sua moral, com a sua imagem. Faz parte da democracia? Não.
Isso faz parte da sem-vergonhice, da baixaria, da estupidez, da ignorância e da impunidade. Só isso. Ponto. Nada mais. Cesta básica. Está aí, a imprensa toda noticiou. Aumentou a cesta básica em 16 capitais, das 18 pesquisadas. Oh, e aí? Vai acontecer o quê? Nada. Nós estamos num país capitalista, liberdade total e absoluta, que foi introduzido pelo Fernando Henrique Cardoso no tempo dele, a economia de mercado. Fazem o que querem, todo mundo faz o que quer. Eu acho que está na hora de acabar com esse troço. Primeiro, eu já tenho mandado e-mails lá para o gabinete da Presidência da República de monte. Primeiro, para com essa história de reduzir impostos, zerar impostos. Eles não beneficiam a população. Isso está provado. Aliás, beneficiam aqueles que nem os automóveis, que estão muito visíveis, etc. Tal, reduzem o IPI e tal, aí o preço fica inferior. Só. O resto, eles tocam no nosso rabo solenemente. Pediam juro mais baixo. A taxa de juros caiu lá do tempo do Fernando Henrique, de 46%, ele entregou em 2002 a 26%, já está em 7,25%. E eles querem que aumente agora, né? Aqueles de sempre. Caiu a taxa de juros. E aí? O que aconteceu? Qual foi o benefício que a população teve com isso? Mais uma. Lembra da CPMF? Oh, CPMF é uma contribuição que ela é efeito cascata, ela começa lá com 0,38, que é um absurdo, era um absurdo aquilo tudo. Começa com 0,38, mas depois vai, ela acaba em 5, 6% quando chega no consumidor final. Acabaram com a CPMF, que ia para a saúde. Baixou o quê? Quem baixou o preço por causa da CPMF? Conhece alguém? Mande ali um produto que baixou de preço porque a CPMF foi extinta. Agora a presidente reduz, zera impostos sobre 8, 9 produtos da cesta básica. O que aconteceu? Aumentou a cesta básica. Os caras são os brincalhões, rapaz. Eles falam em questão de honra. Questão de honra é o povo brasileiro ter que tomar uma atitude. Nós não podemos mais nos submeter a essa gente aí, fazer o que eles bem entendem. Eles fazem o que querem. E nós estamos sumissos, cordatos. Aliás, Porto Alegre já começou a dar uma lição. Aquele monte de estudantes, 3, 4 mil estudantes, se revoltando contra o preço da passagem urbana. Resultado, a passagem voltou ao preço que era antes por uma decisão liminar da Justiça. Agora estão estudando bem as planilhas. Agora não é uns 3, 4, 5 que sentam lá, não, analisa a planilha disso, aumentou aqui, blá, 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 e puf, o povo paga. Aliás, tem que começar a repensar também as isenções. Meia entrada para isso, aquele não paga e não sei o quê. Não existe cafezinho grátis. Alguém paga. Ou seja, a passagem urbana, todas as isenções que tem, isenções que, vão combinar, seriam desnecessárias, mas existem. E aí, todo mundo paga mais caro. Porém, o protesto de Porto Alegre, tomara que tenha servido como um alerta. Nós precisamos protestar contra isso. E um primeiro protesto que pode ser feito é: não come tomate. Não compra tomate, não compra batata. Eles que enfim, lá nas prateleiras deles, deixa apodrecer no mercado. Deixa apodrecer o tomate lá para ver como o preço baixa. Fica aquela história de intempérie, o clima, não sei o quê. Conversa para boi dormir, meu amigo. Hoje se importa tudo, é importado, pode ser importado. Por que não se pode importar tomates, por exemplo, com um preço que não vem com imposto do exterior? Por que não se pode importar tomates e vender com preço melhor aqui? Olho vivo que cavalo não desce escada, dizia o Ibrahim Suede, né? Olho vivo, então. Não come tomate. Por que vai pagar 8, 9, 10 reais por um quilo de tomate? Está maluco. Só quem gosta de rasgar dinheiro. Enfim. Querem ver mais uma? Saiu ontem decreto da presidenta Dilma reduzindo a zero, acabando com 30% do imposto de smartphones, do celular, esse que se entra na internet. Para aí. Presidenta, para com esse troço aí. A senhora acredita realmente que o smartphone vai baixar 30% porque a senhora reduziu o imposto? Esquece, não vai reduzir.
eu ia dizer um palavrão agora, mas aí tem que dizer mesmo. Eles não vão baixar, ela reduz a taxa, o imposto do smartphone que custa até R$ 1.500. E aí? Você acha que vai baixar o preço? Não vai, cara. Não vai mesmo. Aliás, eu acho que de repente eles dão uma baixadinha de 5%, 6%, para, né? É assim que funciona no Brasil. Lamentavelmente. Por isso é que, quando falam em baixar impostos, um monte de gente, aqueles lá que querem que reduzir a carga tributária, que não é o povo, porque o povo sabe que não vai reduzir nada para ele, é por isso que eles ficam felizes da vida. Nós vamos ganhar mais. Nós vamos recompor margens de lucro. É assim que eles pensam, gente. Isto é Brasil. Amanhã, o Grêmio joga. Os sócios que não pagavam ingresso, aqueles sócios que tinham mensalidade maior, etc., não conseguiram ainda a nova carteirinha de sócio para entrar na arena, podem usar a carteirinha velha, antiga, que usavam para entrar no Olímpico. Se não conseguiu lá buscar a substituta, pode usar a carteirinha velha. Pode até não ter ficado pronta a outra carteirinha, porque afinal são 24 mil carteirinhas que tinham que ser elaboradas, ser confeccionadas, né? Então você pode ir para o estádio, você que é sócio do Grêmio, aquele sócio contribuinte que não paga ingresso, pode ir com a sua carteirinha velha lá. Pelo menos essa é a informação que eu recebi hoje pela manhã. Ontem à noite o Conselho Municipal de Saúde esteve reunido, reunião ordinária normal, e um assunto importantíssimo foi debatido lá. O Instituto Médico Legal. Nós temos um Instituto Médico Legal em Bento há mais de 20 anos. Foi criado aqui em Bento graças ao Concepro. A Fundação Concepro conseguiu, com o então secretário da Segurança Pública, acho que era o Celito de Grande na época, conseguiu com ele que nós tivéssemos em Bento um Instituto Médico Legal. Claro que o Concepro assumiu tudo. Começou lá no lado do cemitério, lá nas capelas, né, na parte de baixo, depois fizeram uma adaptação lá, depois, como a concessionária que tem lá precisou do espaço, passou ali para onde tem a Secretaria da Saúde hoje, no antigo hospital Maria Tereza Goulart, e criou lá no porão, na parte de baixo, um local para o Instituto Médico Legal. A Vigilância Sanitária, a pedido do então secretário Ivanir Zondoná, fez uma inspeção lá, uma verificação, e constatou que tinha problemas de higiene, de espaço, etc., do Instituto Médico Legal. Isto é problema, é um problema sério para ser resolvido. Ontem à noite, o Conselho Municipal de Saúde ouviu o Concepro, ouviu a Vigilância Sanitária, a doutora Francine, que é a médica legista, né, para ver o que se pode fazer para nós mantermos o serviço, que o Estado não dá nada, ele entra com pouca coisa nessa história toda, quando deveria pagar tudo. Mas vamos combinar, se esperarmos alguma coisa do Estado, provavelmente a Brigada Militar, a Polícia, não tivesse nem papel higiênico, quanto mais prédios como eles têm, computadores, etc, etc, etc. Tá? Então, o Conselho Municipal de Saúde está tentando conseguir uma forma de que nós tenhamos condições melhores lá no Instituto Médico Legal e que nós possamos mantê-lo, já que ele abrange 24 municípios. Quem pensa que o Instituto Médico Legal só faz abrir cadáver para fazer necrópsia, aquela coisa toda, não é só isso, não. O Instituto Médico Legal faz exame de corpo de delito também, umas coisas muito importantes para nós. Enfim, o Conselho Municipal de Saúde está mobilizando suas forças para tentar fazer com que